Uai, deixa eu ver aqui. Ah, Pronto, ah, agora foi. foi, hein? Tá me vendo? Agora eu estou te vendo. Tô te vendo, tô te ouvindo. Você acha que os seus amigos conseguiram vir para cá? Seus conhecidos lá do seu contato? Bom, eu tô vendo algum pessoal vindo pra cá. Porque tem vários Pouca gente. nomes, tem vários nomes que eu estou vendo aqui que são contatos meus e tem vários nomes que eu não conheço. Então, provavelmente aquela hora estava marcando para mim uns 20 e pouco, tá com 15. Por exemplo, essa Maria Daide, acho que é tudo contato seu, né? Sim. Ok. Ah, Ok, então. então acho que Olá. olá, um prazer, né? A gente só falou por WhatsApp e por Instagram e Sim. agradeço de antemão o seu convite para falar sobre esse tema bastante interessante, tem algumas polêmicas, né, como a gente conversou, mas que é um tema Sim. que eu venho trabalhando desde quando eu tenho a sua idade. Só não vou contar a sua idade, você já me contou, né? Mas as contas exatas aí são 20 anos. Mas aí você pode perguntar o que você quiser, você pode seguir o roteiro que você me passou e tirar suas dúvidas, curiosidades, que eu acho que é bastante proveitoso para, principalmente para aqueles que pensam, né, em seguir a carreira dentro da pesquisa. Acho que esse que é o X. Bom, acho que você pode começar se apresentando, né? Apresentando seu projeto, sua trajetória com a pesquisa científica. E aí a gente Hum. vai desenrolando sobre conforme for. Vamos lá. Então, eu me formei, né? Na verdade, eu sou um jogador de futebol frustrado, né? Que tentou ser atleta e chegou a jogar categorias de base, mas que desde aquela época já me interessava muito, ou, na verdade, eu tinha sempre a palavra porquê dentro do meu vocabulário, né? Porque eu tinha uma proximidade muito grande com meus preparadores físicos, por exemplo, e eu sempre queria saber, olha, por que que eu tenho que correr daqui a ali, amanhã eu tenho que correr daqui até lá, por que que tem dia que o treinamento ele é mais simples, por que que um dia ele é mais complexo, por que que hoje eu estou menos cansado, por que que hoje eu estou mais cansado, por que que eu tenho cãibra e eu não me contentava com aquela resposta de, você tem que comer banana porque tem potássio, né? Hoje a gente sabe que não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida. E aí ali eu já comecei a me identificar como um... Só que nessa época você não entende, né? Você me identificar como um pesquisador, pensando hoje, não na época, é claro. Mas como não deu certo, eu acabei, a parte de jogar futebol, que é muita coisa envolvida, né? Não só o que você faz dentro de campo, mas sim fora de campo, uma série de coisas. Eu falei, vou fazer educação física e já no meu primeiro ano eu achei muito interessante a disciplina de anatomia. É uma disciplina que com certeza vocês não têm na disciplina de jornalismo, né? Então eu sou Hum. paulista também, né? Não sou paulistano, assim como você e alguns amigos aí, mas tenho colegas, amigos aí na capital, sou lá do interior, dá para perceber meu sotaque, porta, porquê, essas coisas, né? Aí eu fui fazer educação física na Unesp de Rio Claro, que é mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas aí de São Paulo. Não é tão longe, é pertinho de Campinas, na região de Araras, ali na avenida, na rodovia em Anguera. Aí já no meu primeiro ano de educação física eu me deparei com a disciplina de anatomia e achei muito interessante. Cheguei nos meus professores e falei, olha, isso acho que no segundo semestre da faculdade, o que eu tenho que fazer para fazer o que você está fazendo? Eu já nem mais me preocupava em ser preparador físico ou qualquer outra coisa do tipo atuar em escola, mesmo porque meu curso era bacharel, né? E aí, claro, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado. E eu fingi que sabia o que era aquilo, não fazia ideia o que era mestrado e doutorado, ainda mais naquela época que não era tão difundido como hoje, né? Naquela época, muitas pessoas que faziam mestrado ou doutorado eram pessoas mais velhas. E hoje não, hoje a pessoa sai da universidade, se transforma, se torna um doutor muito novo. E aí no segundo ano foi quando eu tive a disciplina de fisiologia do exercício, ou de fisiologia geral, bioquímica, enfim. Uma série de disciplinas que formaram o meu background, minha expertise de hoje, com as coisas que eu trabalho. E aí eu fui visitar o laboratório, que a professora, minha orientadora, a Maria Alice Mello, à época. E aí eu entrei no laboratório e tinha uma pessoa trocando gaiolas de ratos e colocando aqueles animais num tanque cheio de água para eles nadarem. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei, aí
aquelas perguntas que eu fiz lá para o preparador físico foram elevadas à 10ª potência quando eu vi aquilo acontecendo dentro da educação física, né? Que a priori as pessoas não tinham muito essa ideia, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, né? Que foi quando isso aconteceu. Aí desde então eu fui para o laboratório, tive bolsas de monitoria, bolsa de iniciação científica durante os 4 anos de faculdade, sempre pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aí de São Paulo, a mais rica do país, pode juntar todas elas, que não tem o aporte financeiro que a FAPESP tem para apoiar bolsas, desde a iniciação até o pós-doutorado e projetos de pesquisa. E aí fui me apaixonando por isso, e fiquei dentro da Unesp Rio Claro por 10 anos, então dá certinho, graduação, mestrado, doutorado. Sempre com a mesma orientadora, sempre dentro do mesmo programa, mas analisando coisas diferentes. Então, trabalhei desde de coisas simples, análise de lactato sanguíneo com os ratos, até aplicar isso em modelos de obesidade, modelos de desnutrição, modelos de diabetes mellitus, né, que a gente induzia. Então, lembrando que tudo isso era de forma induzida nos animais, não é? Isso dificilmente acontece de forma espontânea. Então, você imagina, ao longo desses anos, o número de perguntas vão aumentando e a gente tem que buscar as respostas, né? Então, eu acho que essa busca incessante que faz com que você busque essa carreira e se transforme num pesquisador, num cientista e ver quais são as dificuldades, quais são os prazeres de fazer tudo isso, né? E aí, vim para cá, em 2009, passei num concurso e o ano que vem já vamos completar aí 12 anos que eu saí de São Paulo e vim aqui para o Mato Grosso, né? Então, muito tempo, né? Quando eu olho para trás, então, esse laboratório, por exemplo, ele não existia. A gente foi conseguindo com dinheiro de financiamento da nossa fundação, que é análoga, né? Em termos de ser do governo e de fornecer dinheiro e fazer com que as coisas aconteçam aqui no estado do Mato Grosso, mas infelizmente ela não tem esse poder monetário, essa força científica e nem administrativa que a FAPESP tem, mas como eu cheguei com um currículo muito forte aí de São Paulo, com várias publicações, isso conta muito, uma coisa que a gente pode conversar também dentro da pesquisa, eu cheguei ganhando 2, 3 editais na sequência, consegui montar um laboratório em menos de 3 ou 4 anos, com a ajuda de alguns colegas que aqui estavam e estão ainda, né, a maioria deles, e comecei a trabalhar com esses animais aqui dentro do laboratório também, orientei já, acho que 10 ou 11 alunos de mestrado, no final do ano, no começo do ano que vem, já o meu primeiro aluno de doutorado, e hoje, por incrível que pareça, eu tenho 4 alunos de doutorado e não tenho nenhum de mestrado. Por quê? Porque o CNPq, que é um dos apoiadores também, né, que você deve saber, para me dar uma bolsa de produtividade ou para aumentar as minhas chances para ganhar dinheiro de outros processos ou de outros projetos, disse que eu estava em desequilíbrio, né? Orientei muito mestre e nenhum doutor. Acontece que o nosso programa aqui na Educação Física, ele não tinha, nem tem ainda, né, o doutorado. Aí eu me meti lá na medicina, consegui me credenciar lá e hoje eu estou só lá, onde eu oriento mestrado e doutorado. Então você me pediu uma trajetória, né? Eu tentei aqui não me alongar muito, mas é basicamente isso desde 1999 até 2020. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que saber também. É uma área muito que há uma competição muito grande entre os pesquisadores, onde é muito difícil de fazer coisa de excelência e que tenha impacto nacional e internacional no Brasil, porque boa parte das coisas que a gente quer, tudo isso que está aqui atrás não é produzido aqui. Se você vai fazer um trabalho de excelência, você tem que ter parcerias, você tem que ter dinheiro e você vai acabar sendo reconhecido pelos trabalhos que você publica, pelas palestras que você dá, mas tudo começou ali na pesquisa. Então, quando você me sugeriu o tema, é uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu lembro que eu te falei ontem, né? Eu falo. Porque tem muita coisa para falar com 20 anos, né? Às vezes eu acho que eu sou moleque ainda, que eu tenho os meus 19, 20 anos quando eu entrei na faculdade, mas quando eu começo a contar essas histórias, elas são mais no sentido de estimular, independente da área, porque eu estou falando aqui da educação física,
mas tem você que é do jornalismo, provavelmente tem pessoas de outras áreas, não só da biológica, mas das ciências exatas, das ciências humanas, e para mim todos são importantes, né? Todas as áreas são importantes, porque uma acaba ajudando a outra, de alguma forma. Alguém tem que divulgar, alguém tem que consumir, e alguém tem que produzir, e eu imagino que, não sei se hoje eu acordei com uma dorzinha de cabeça, tomei uma aspirina, certo? Mas para essa aspirina chegar naquele comprimidinho lá que a gente utiliza com quase certeza absoluta que ela vai dar uma amenizada na sua dor de cabeça, imagina quantos testes, quantas pesquisas, quanto dinheiro que não se gastou para ter aquela cartelinha que atrás é verde, ou comprimido que é branquinho, e a gente toma e nem imagina que por trás daquilo tem um pesquisador, né? Isso vale para qualquer remédio. Eu falei aspirina, porque é mais fácil das pessoas visualizar. E em relação ao meu projeto, o exercício vai nesse sentido também, porque eu trabalho muito mais com a promoção e prevenção da saúde, né? Que são os meus projetos. Você viu que eu trabalhei com diabetes, com obesidade, com desnutrição, foi meu doutorado. E meu pós-doutorado foi com câncer e exercício, lá na Universidade Estadual de Londrina, e com parceria com a Universidade de fora, como a Universidade do Porto também, que um dos projetos grandes que a gente fez teve a colaboração de um professor de lá. Mas se a gente está falando de exercício físico e pensando em doença, em prevenção ou tratamento dessas doenças, o exercício hoje também está sendo considerado aí entre aspas, tá, um remédio. Eu estou aqui lá nos Estados Unidos, colégio americano, né, de medicina do esporte, um dos mais respeitados no mundo, tem aquele slogan, né, eles até têm uma hashtag no Instagram que é Exercise Medicine, ou seja, exercício, né, a tradução não é medicina, né, a tradução é remédio. Então, da mesma forma que os remédios verdadeiros, os fármacos, né, passaram por esses desafios, por essa ampliação de conhecimento ao longo do tempo, o exercício também está passando. Então, ainda há muito gap, né, muitas coisinhas que precisam ser descobertas, e uma das coisas que eu estou fazendo nesse sentido é trabalhar com pacientes oncológicos submetidos ao treinamento, e a gente ainda está no começo disso, né, montando a academia lá dentro do Hospital do Câncer aqui, e até uma das coisas que você me descreveu no card da live foi que eu sou um pesquisador de lá, e isso é verdade também, mas para tentar levar o exercício físico para essas pessoas como tratamento. Para rato e camundongos, modelo animal tem muito estudo, ainda tem muitos estudos, e comprovando. Um deles eu postei hoje no meu Instagram, você deve ter visto, que é do grupo da minha irmã, lá da USP, do Sírio-Libanês, aí da capital, em São Paulo, que eles estavam atrás de uma nova proteína, que nem se sabia o papel dela no músculo, e aí se percebeu que, tanto em rato como em humanos, ela estava diminuída, mas até então achava-se que ela tinha uma importância geral para todas as células, para regular o ciclo de sobrevivência dela, mas uma proteína de regulação. E aí continuaram fazendo, fizeram parcerias lá com Harvard, não sei se o pessoal aí conhece, né? Mas é uma das melhores universidades do mundo, e também com o pessoal que tem muito histórico de prêmio Nobel lá na Noruega, que é tudo coautor desse trabalho, estão todos envolvidos, mas se descobriu que essa proteína tem um papel de regular a contração muscular quando ela está nos seus níveis ótimos, e relacionado lá com o estresse oxidativo, radicais livres, enfim. Então, você imagina, até chegar nesse papo aqui, o quanto que essas pessoas tiveram que fazer para ver aquele artigo publicado. Às vezes a pessoa vê lá, fala, olha, exercício previne perda de massa magra, né, ou combate a caquexia do câncer em ratos e em pacientes. Dá a impressão que foi de ontem para hoje, e eu sei que eles estão estudando essa proteína há muito tempo, assim como os nossos trabalhos aqui também nesse sentido. Então, fazer pesquisa científica, ela dói às vezes, porque antes de dar certo, eu gosto dessa frase, né? Antes de dar certo, ela dá muito errado. Enfim. E é isso, acho que isso não fecha aqui o nosso papo, isso é óbvio, mas é só uma introdução para você e para as pessoas aqui que estão nos acompanhando entender como que é difícil. É lógico que para algumas áreas isso muda um pouco, mas não vai fugir
da experimentação, não vai fugir de muita leitura e de testar para ver se aquilo vai dar certo. Enfim, acho que isso resume bem o que é ser pesquisador ou fazer pesquisa. Agora eu vou deixar você falar um pouco. Ó, acho que 2 pontos que tu levantou muito bem é em relação a investimentos da FAPESP, por exemplo, que a gente pode abordar depois sobre cortes, essas coisas, tanto o CNPq, tanto o FAPESP, tanto o CAPES. Mas uma coisa que eu queria falar agora é sobre desmistificar esse negócio de que pesquisa científica é só pro lado de biológicas. Porque, igual tu falou, você é de educação física, então tem mais prioridade para falar sobre isso. Mas as pessoas, elas têm muita dúvida, falam assim, pesquisa científica é somente para a área de biológico, galera fazendo vacina, galera fazendo remédio. E não é bem assim. Tem galera historiador fazendo pesquisa, tem gente de exatas fazendo pesquisa em tecnologia. Então é um negócio muito amplo que todo mundo pode participar. E eu acho que as pessoas têm muito esse negócio na cabeça de que só porque é científico é para a área de biológica, mas ciência não envolve só biologia, é todo um estudo. Então, a galera que está aqui, que é de humanas, que é de exatas, façam pesquisa, porque pode sim, a minha área de jornalismo é de humanas e eu faço pesquisa nessa área. Então, mas é isso, acho que é mais para desmistificar que essa área não é só de biológicas, e sim de todas as outras. E que a galera pode e tem que fazer e tal. Você quer saber a minha opinião sobre isso, né? Sim. Para começar, eu acho que quando a gente fala em desmistificar, essa é a palavra mesmo, né? Porque quando a coisa fica... ela começa a ser difundida desde o comecinho, quando a pessoa está na universidade, ou quando ela está no ensino... desde o ensino fundamental, no ensino médio, isso vem vindo com aquela característica de que o cientista, o pesquisador, é o cara que está de jaleco, que está olhando aqui no microscópio, né? Até eu te falei no começo que eu ia fazer a live de boné, né? Eu tenho feito também para até deixar a coisa um pouco mais... porque eu venho pedalando à tarde em Cuiabá, não sei se vocês sabem, mas aqui a temperatura está passando dos 40 graus todos os dias, né? E eu falei, não, vou chegar lá, vou ter que me recompor. Eu falei, não, eu tenho feito de boné. Então, começando por aí, né? Eu acho que aquela história do jaleco branco, cara de luva, de máscara, tudo bem que hoje máscara tem outro sentido, né? Depois do coronavírus, mas com uma pipeta na mão, né? Que essa coisa aqui, ó, fazendo aquele movimento que a Rede Globo gosta muito, né? Do cara, quando vai fazer qualquer coisa, ele tá lá com uma coisinha e uma pipeta na mão. Sempre, percebam. E as revistas, não as científicas, mas as revistas e outras, tem muito isso, e isso fica na cabeça da criança, porque ela, ou quando você vai falar de alguma coisa que tem a pesquisa envolvida mesmo, de verdade, da parte biológica, ele coloca o rato, sendo que a pesquisa também é feita com o ser humano, enfim, você vai criando símbolos, né? Você vai criando, colocando aquilo dentro da cabeça da pessoa, isso é um perigo. E isso acontece também com a área da pesquisa, quando há comparação entre biológicas, exatas e humanas. Porque acredita-se que essas pessoas não devem, ou não precisam de dinheiro, ou o que elas fazem não tem importância para a sociedade ou para a área científica a nível nacional e internacional. Isso é uma grande mentira, porque você consegue fazer boas pesquisas a partir, eu vou falar aqui a palavra somente, mas não é denegrindo, nem é pejorativo, tá? Mas você consegue fazer um trabalho com um bom questionário, somente com um questionário. Então, uma entrevista com alguém, e aí a gente vai para aquela divisão que existe dentro da área científica, né? Que são as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas, ou seja, de um lado você quantifica uma molécula, você consegue quantificar uma proteína. E de outro lado, você consegue também, pensando na pesquisa qualitativa, a partir de uma percepção, a partir de um comentário, a partir de respostas a um questionário, sugar, e é extremamente difícil. Eu tenho colegas que trabalham com isso, há protocolos, não é? A pessoa não faz do jeito que ela quer. Da mesma forma que eu não posso olhar uma lâmina de qualquer jeito e tirar conclusões aqui, eu não posso olhar para um questionário, eu não posso olhar para um texto da mesma forma. Eu tenho critérios, eu tenho protocolos, eu tenho padrões que devem ser seguidos, porque pessoas fizeram isso lá no passado. Então, muita gente acredita que dentro dessas outras áreas, principalmente na humanas, tá? Nas exatas ainda até tem um certo respeito das pessoas, porque
É outro tipo de preconceito. Acha que o físico, que o matemático é aquele cara CDF, nerd, que fica ali. Não necessariamente, não são esse tipo de pessoa que a gente vai encontrar ali na NASA, por exemplo, ou na Embraer, que são os grandes pesquisadores nessa área, né? Mas pensando na... Muita gente acha que o sujeito que trabalha com o pesquisador que faz pesquisa dentro das áreas de humanas usa o empirismo. Então, tem muita gente que acha isso ainda, que acredita nessa mentira, e não é. Para se escrever um livro, para fazer com que ele seja publicado, para que um autor fique conhecido na sua área, em qualquer área de conhecimento, em qualquer linha de investigação, houve muita pesquisa. Então, tem que se ter muito respeito por qualquer coisa que seja produzida. Seja um TCC, seja uma dissertação, ou seja uma tese, porque todas são o quê? Uma monografia, ou seja, escrita por uma pessoa, né, monografia, embora tenha a participação de outras pessoas, principalmente do orientador, mas são ideias que vão sendo impressas e vão sendo declaradas por aquelas pessoas naquele documento, que vão passando de geração para geração. Hoje em dia está muito mais online isso, está muito mais fácil. Eu, quando queria aquele artigo científico que eu achava que ia trazer, que ia agregar ao meu trabalho, eu tinha que esperar às vezes uma semana, 2 semanas na biblioteca, e dependendo do número de folhas que eles faziam lá em impressão, eu tinha que pagar. Hoje o acesso está muito mais simples, então aquela pessoa que ainda tem essa ideia de que a pesquisa não pode ser feita na área de humanas, está pecando 2 vezes, porque é só ir nas bases de dados que vão encontrar. Se a pessoa quiser, se ela tiver essa intenção, ela consegue fazer até um trabalho mais destinado à área de humanas com o meu trabalho. Ela faz uma entrevista comigo, ela observa. Eu vou orientar uma aluna agora, e na verdade ela até é professora aqui da UFMT, mas está fazendo outro curso, e ela vai fazer nesse sentido. Ela é da área de humanas, ela vai para o hospital com alguns questionários, e também vai fazer o trabalho de observação. E aí, a partir do conhecimento dela, que ela fez o TCC, ela fez o mestrado, ela fez o doutorado dela nisso. E ela é da área de humanas e tem um trabalho espetacular. A tese dela é extremamente interessante, porque ela usa muito essa coisa da observação, de mostrar isso para outras pessoas. Você mostra a mesma coisa para 3 pessoas, ela pode ter percepções diferentes a respeito do mesmo assunto. Senão também não haveria o contraditório, né? Porque cada um vem de uma formação diferente, de uma opinião diferente. E aí eu nem quero me meter em política, tá? É só pensando nessa questão toda mais da pesquisa. E é um absurdo. Quem dissemina isso, ou ridiculariza, ou que tem uma visão preconceituosa, precisa ler mais, precisa demandar um tempo maior da vida para outras coisas. Ó, tô dando uma olhada aqui no chat. Eu não tô conseguindo olhar. Eu olho aqui. O Felipe, ele mandou uma pergunta muito boa, que dá encaixe pra gente, que é perguntando se por conta dessa falta de entendimento de que a pesquisa não é só biológica, se a gente acredita que isso influencia as empresas e órgãos a não investirem tanto nessas áreas. Isso acho que entra também muito no quesito da CNPq atualmente, mudando os editais para favorecer mais as áreas de biológicas e exatas, porque, segundo eles, são prioritárias para o desenvolvimento e soberania do país, e deixando as humanas de lado. Então, na minha opinião, sim, essa falta de entendimento vai muito da população em si acreditar que humanas é mais... não tem relevância, que não é tão importante assim, que a soberania do país é só basicamente na área de ciência biológica e tudo mais. Então, afeta e já está afetando. E é isso. Qual que é a sua opinião? Minha opinião é que existe aí como que eu posso usar um termo não tão pesado assim para falar sobre isso, mas eles se aproveitaram um pouco da situação. Porque assim, talvez eles tenham tido essa ideia de desequilibrar, vamos dizer assim, essa história do montante de dinheiro que chega do governo para o CNPq, para a CAPES, que vai ser destinado para os projetos de pesquisa nas diferentes áreas, certo? Mas aí, de repente, a gente está enfrentando uma pandemia. E aí eles falaram, a melhor oportunidade para
para colocar aquela nossa ideia em prática agora é essa. Porque onde que precisa de mais dinheiro agora? Né, para se chegar uma vacina ou um tratamento, alguma coisa do tipo. E aí isso a gente sabe que é um absurdo, porque não é do dia para a noite, vocês veem a dificuldade. A vacina de Oxford, por exemplo, ela tava quase pronta e de repente teve um efeito adverso numa das pessoas que teve a vacina administrada. Isso foi divulgado amplamente hoje, e aí é até bom você ter falado que abriu margem para eu citar isso aqui, e aí muitas coisas vão ter que ser revistas, né? Então não adianta também se jogar muito dinheiro numa área só, porque são essas pessoas que estão pesquisando. Então tem um pessoal lá de Oxford, tem os chineses, tem os russos, né? O Brasil também lá aí no Butantan, por exemplo, iniciou uma série de testes, mas isso tem que ir desde a fase pré-clínica, aí pensando em pesquisa clínica, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Não é jogando dinheiro nisso tudo aí que as coisas vão aparecer de uma hora para outra, porque há limitações de cérebro e de pessoas que, né, porque é uma coisa nova, ninguém tinha enfrentado isso ainda, né, embora a gente tenha um padrão para esse tipo de coisa. E há limitação também de estrutura, de tecnologia, né, as pessoas em menos de 6 meses tiveram que se virar nos 30 aí. Então, eu acho que houve um aproveitamento de situação e desse direcionamento do montante de dinheiro para a área de biológica, para desenvolvimento de outras coisas. E aí outras acabam sendo favorecidas por tabela, porque a educação física hoje ela está dentro da área de biológicas. Mas eu não faço pesquisa com Covid-19, eu não faço pesquisas com coronavírus, para entender desde a sua etiologia até os seus efeitos novos sobre o organismo e muito menos o tratamento. O que eu posso tentar falar é me basear nas coisas que estão acontecendo na estatística, que a maioria das pessoas que vêm a óbito eram sedentárias, ou obesas, e isso já foi descoberto, né, que a célula de gordura, o tecido adiposo, o adipócito, ele é um grande armazenador do vírus, onde ele consegue se replicar e aumentar demais a carga viral, e também eles apresentam lá no seu sistema imune uma produção muito baixa de uma proteína anti-inflamatória, interferon gama, por exemplo, que combate com menos eficiência o vírus, e ele acaba se alastrando e as pessoas vêm a óbito. Se a pessoa emagrecer, ela tem ali um efeito, e eu poderia muito bem me aproveitar disso e tentar ir nesse rumo, mas não é o caso, que eu teria que mudar totalmente a minha vertente de pesquisa aqui. Mas nada justifica diminuir o montante de dinheiro que vai para as outras áreas, porque, na minha opinião, isso não é nem demagogia, nem nada, eu sou muito da área biológica, quem me conhece sabe que eu gosto de enxergar 3D, 4D, o que está acontecendo dentro do organismo, mas eu dou muito valor para as coisas que são feitas fora da área biológica. Então, eu acho que tem que ser repensado isso, porque senão, enquanto país, enquanto produtor de ciência nessa área, você vai matar as outras áreas. Sabe de que jeito? Pensa na escola, o sujeito que quer fazer prestar um vestibular que é para a área mais de humanas, certo? Ele tem esse sonho, que ele quer fazer o vestibular nessa área. Se começar a diminuir demais e isso for uma coisa comum, o professor dele vai virar para ele e falar, olha, não está tendo dinheiro para essa área. Se você quiser continuar a pesquisa nessa área, você não vai ter. Vai diminuir o interesse, como já houve, né? Nos cursos de pedagogia, por exemplo, e outros. E aí, esse é um jeito muito eficiente, e aí entrando como aços também das pessoas que comandam o nosso país, de matar essas áreas. E aí, de repente, você vai ter pensa no gráfico de pizza. 80% das pessoas fazendo pesquisa na área de biológica e 20% na área de exatas. Você pode aí matar. E quando eu falo em matar, que ninguém vai se interessar mais por fazer pesquisas na área de humanas. E aí isso empobrece um país. Basta você olhar os países mais desenvolvidos em termos de educação, como Suécia, Dinamarca, Noruega. Os maiores salários nesses países são dos professores. Ah, professor universitário? Não. Professores, desde da primeira infância ali, o pessoal que aqui a gente chama de maternal, berçário, essas coisas, até a universidade. Os caras são muito valorizados. E aí, quando você vai olhar para eles enquanto sociedade, é bastante equilibrada essa coisa de pesquisa. Então, dali saem prêmios Nobel de outras áreas. Então, se a gente for comparar, por exemplo,
a Suécia, ela tem muito mais prêmio Nobel na área de educação, ou em outras áreas que estão relacionadas às ciências humanas, do que o Brasil inteiro. Então isso é um marcador muito importante, né? Como que pode? Mas aí se você olhar para eles, na área biológica, eles têm muito. Por quê? Porque eles dão valor de forma equilibrada, e aí isso forma um país, enquanto cultura, de pesquisa científica. Aí quando você começa a direcionar demais, isso é muito perigoso. Essa é a minha opinião. E desmotiva muito, né? Esse é o ponto. Você falou sobre os países, é que, por exemplo, um levantamento aqui para vocês. Os 8 países mais, como que eu posso falar, mais soberanos no planeta inteiro, eles são os 8 países que mais incentivam a pesquisa científica em todas as áreas. Então, o Brasil não está nesse meio, não está entre os 8 países mais soberanos. E, enfim, a gente estava falando desse quesito de cortes agora na CNPq, mas só para deixar claro que é um processo que não é só de agora, não é só do governo de agora, já vem há muito tempo atrás, forte, vem rolando há muito tempo atrás, tá mais visível agora, porque igual o Fabrício falou, teve o aproveitamento da Covid, então a galera tá mais voltada para biológicas e tudo mais, mas a FAPESP tá aí, que é a maior incentivadora de pesquisa em São Paulo, com a PL 529 sofrendo aí, a CNPq, a CAPES tendo cortes, então muitos pesquisadores estão sendo afetados por conta disso. Sim. Mas é isso, tá vindo desde lá de trás, os cortes estão vindo desde muito tempo, e agora tá ficando mais evidente e cada dia tá piorando, tanto que tem pesquisadores que estão com medo de no ano que vem ou no outro ano não conseguirem fazer pesquisa. Uhum. Então é isso. E deixa eu ver, agora falando sobre o que a gente pode engatilhar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que a gente pode falar sobre, agora que a gente engatilhou em quesitos de cortes e tudo mais, a gente pode... Como que seria o mundo sem as ciências? Tanto as biológicas, as exatas e tudo mais. Acho que não existiria nenhum mundo tão desenvolvido assim, porque... Não tem como, porque o ser humano ele é curioso. O ser humano ele é curioso por natureza, né? Então, se a gente for pensar desde a criança, quando ela nasce, pequenininha ali, e ao passo que ela vai se desenvolvendo, ela é movida pela curiosidade. Então, enquanto ela não faz quase nada, só mama, faz cocô, aquela coisa toda, e dorme, né? E tem aquela vida de... fora do útero da mãe, né, quando veio aqui para esse mundo louco, para esse mundo, essa parte externa da coisa aqui, quais são as primeiras coisas que ele explora? Ele começa a explorar o próprio corpo, né? Então ele põe o dedo na boca para tentar entender o que está acontecendo. Tudo bem que isso tem um componente ali de reflexo, onde ele começa a desenvolver a sucção, mas aí ele começa a pôr o dedo na boca, ele começa a olhar. Quando a parte ocular dele começa a desenvolver, ele começa a acompanhar. Quando ele está engatinhando, ele tenta pegar as coisas. Quando a primeira vez que ele consegue levantar, ele vai lá e coloca a mão, por isso que é perigoso deixar panelas. Então o ser humano ele é curioso por natureza, né? Então eu acho que dificilmente haveria um mundo como o nosso aqui sem pesquisa. Mas vamos pensar que não existisse, né? Seria muito complicado. Seria muito complicado, talvez a tecnologia ficasse estagnada, o pensamento ficasse estagnado. Quando eu estava na faculdade, por exemplo, o celular era para mandar SMS e para ligar para as pessoas. Na verdade, a função mais importante dele era ligar para as pessoas, né? E hoje, a criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela já, a partir das pesquisas científicas que foram feitas na tecnologia, ela parece que vem com um chip para mexer nessas coisas. E isso vai mexer com as novas gerações, porque muito se fala de genética. Né? Então, por isso que quando eu li essa pergunta, quando você me mandou, eu falei, onde será que eu consigo encaixar a minha expertise pensando num mundo sem pesquisa científica, né? Muita gente discute, por exemplo, dentro de família, ou dentro de povos, de populações, diferença entre países, se você vive num lugar quente, num lugar frio, enfim, isso vai moldando a sua, ou fazendo com que gere naquele lugar, que se permita uma genética. Todo mundo é loiro de olho azul, todo mundo é negro de olho escuro. De repente tem uma miscigenação, você tem uma mistura disso. Mas existe uma coisa por trás da genética que é tão
em alguns pormenores, como câncer, por exemplo, que não é o caso agora, que acaba sendo até mais importante, que é epigenético, ou seja, você mexe tanto com a parte epidemiológica da coisa, quanto com a parte genética. E é isso que vai moldando, por exemplo, com certeza a minha filha, de 7 anos, é muito diferente de mim quando eu tinha 7 anos. Embora ela tenha o meu material genético, da minha esposa, essas coisas todas, e por ela estar sendo exposta a essa situação, e fazendo com que coisas funcionem diferente no organismo dela, ela vai passar isso para frente para os meus netos, e para os meus bisnetos, vai passando para frente. Então eu acredito que se não houvesse pesquisa, a busca, porque a pesquisa científica nada mais é a busca pelo novo. Ninguém vai ficar aqui dentro do laboratório pesquisando uma coisa que já sabe, né? Então quando você tem uma ideia, por exemplo, isso estou falando para você e para as pessoas que estão aqui, você tem uma ideia, anota, faz um grupo de WhatsApp só para você mesmo, que você pode não tê-lo de novo. E às vezes você está ali no banho, está fazendo alguma coisa, aí te dá um insight, alguma coisa. Então o ser humano ele é meio que movido por isso. Aí você vai atrás de pessoas que têm essa mesma curiosidade, que têm esse mesmo pensamento, e aí se formam os grupos, né? E aí você vai tocando a humanidade. Então sem a pesquisa científica provavelmente estaríamos parados no tempo. Sem eletricidade, sem qualquer outra coisa que remetesse à modernidade, né? Não ia dar para visitar os países. Quem sabe da história de Santos Dumont e dos irmãos White, lá dos Estados Unidos, ou já visitou aquele museu aeroespacial que fica em Washington, ali você vê que os caras dá a impressão que eles eram malucos. E aquilo é pesquisa científica, né? Então, hoje permite eu estar em São Paulo em 2 horas. Né? Eu pego um voo aqui em Cuiabá, em 1h50, 2 horas eu estou aí. Então, o mundo sem a pesquisa, talvez a gente não estaria aqui conversando, né, nessa tecnologia aqui. Sim. Ó, o Felipe, acho que ele foi bem voltado mais para ti, porque ele pergunta sobre genética. E ele falando em novas gerações, o Yuval, não sei se assim se pronuncia, Aonde que autor de tá? Homo Deus. Oi? Eu consigo ver também a pergunta? Ah, tá vendo, aqui, ó. Falando em novas gerações. Falando em novas gerações, o Yuval, é isso? Yuval, autor de Homo Deus, comenta bastante sobre genética no livro. Acredito que essa modificação do gene para de ser um tabu ético. Se eu acredito que essa modificação do gene para de ser um tabu ético e um dia vai ser normalizado, isso aqui é bem profundo, hein? Vou dar um exemplo para ele, assim, dentro da educação física, né? Eu tenho um livro aqui, que eu ganhei de um colega lá dos Estados Unidos, que ele chama Sports Gym. Ele é todo em inglês, eu demoro para ler ele, ainda faltam umas páginas. É um livro muito rebuscado, ele foi best-seller nos Estados Unidos, que ele traz à tona por que existem tantas pessoas que têm sucesso esportivo numa determinada área de esporte, né, na corrida, na natação, enfim, e outras nem tanto, né? Então ele foi atrás da árvore genealógica ou de alguma explicação genética de Usain Bolt, de Michael Phelps, entre outros, entrevistando colegas, amigos, familiares, uma série de pessoas e colocou isso no livro, né? E aí a gente começa a perceber, né, que muitos nem queriam, e de repente, vem correr, vem fazer isso. E se deu bem, em pouco tempo já estava próximo do recorde mundial daquela modalidade, ou alguma coisa do tipo, né? Então, quando ele escreve aqui para a gente a modificação do gene, ele, pensando em termos biológicos, ele é um pouquinho mais complicado, né? Isso pensando de forma natural de acontecer. O que se tem visto bastante, não sei se ele fez essa pergunta antes ou depois de eu falar da epigenética, não sei qual foi a cronologia aqui, mas o que se tem hoje é pulos de gerações. Existe uma área na genética que chama mutagênese. Ela estuda a mutação dos genes dependendo do ambiente onde aquele organismo está inserido ao longo do tempo. Por exemplo, se você é um peixe que você vive num rio poluído, e se você é um peixe que vive num rio saudável, num rio que é cuidado, ali que tem saneamento, qual vai ser a colaboração disso, por exemplo, se você está comendo o peixe daquele rio e não sabe que a poluição foi tão grande a ponto de mudar as novas gerações daquele peixe. Ele vai levando aquela mutação com ele, você pode ingerir aquele peixe e isso pode trazer algumas consequências.
Isso acontece também com seres humanos. A gente vai... Por que é muito mais perigoso quando... isso eu descobri nessa disciplina de mutagênese, quando eu estava no meu doutorado, antes de ir para fazer o pós-doutorado, doutorado de sanduíche fora do país, que é muito mais perigoso quando você tem um avô com câncer, por exemplo, do que quando é seu pai ou sua mãe. Justamente porque tem esse pulo, esse salto de gerações pensando em alteração de genes, né, e doença, essa correlação toda aí, né? Então, eu imagino que seja mais nesse sentido. Mas eu preciso ler esse livro também, né? Mas eu sou um cara que, quando me pergunta essas coisas, eu vou muito pro biológico e tento entender aquelas coisas que eu já li, aquelas coisas que eu já fiz, né? Porque genética sempre foi uma coisa que me interessou, porque está relacionada à morte celular, está relacionada ao aparecimento de doenças, e para deixar o assunto até mais para outras lives ou para as pessoas pensarem aqui por que tem gente que se recupera do câncer ou de qualquer outra doença de uma forma mais simples? Não que seja fácil, porque quem está com a doença sabe qual é o sofrimento. E por que tem pessoas que arrastam, ou são arrastados pela doença e anos, quando ela acha que ela está perto da cura, de repente aparece uma metástase em outro órgão, e aí ela tem que mudar toda, e o seu corpo médico, né, toda a estrutura, toda a estratégia de tratamento. Essa é uma das perguntas que eu me faço, e aí é uma das coisas que a gente tenta responder aqui também. Justamente porque uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, isso tanto para a área de humanas exatas ou de biológicas, é que há individualidade biológica. Se uns respondem bem à doença, outros nem tanto. Uns respondem bem ao tratamento, outros nem tanto. Só que isso vai passando. Vai passando. Então, puxando um pouco mais para a minha área, né? Eu uma vez trouxe um geneticista aqui para uma banca de um aluno meu de mestrado, Thiago. Eu conheci ele num congresso lá em Petrolina, quando a gente estava junto lá, fui dar uma palestra, ele também, e ele veio falar sobre genética e exercício aqui. E ele começou a palestra, isso me marcou muito, quando eu tenho oportunidade eu conto. Ele disse assim, olha, eu tenho 3 filhos de 3 pais diferentes. Falei, ele deve ter adotado os 3, ou ele casou cada hora com uma mulher, aquilo ficou meio estranho. Falei, não, aí mostrou as fotos, né? Esse filho eu tive quando eu era obeso, quando eu estava com obesidade. Esse filho quando eu já estava mais magrinho, e esse aqui agora ele é triatleta hoje, né, master. Inclusive ganhou prêmios por aí. Então todo mundo ficou olhando aquilo e falando, não, a condição que você se encontra no momento que você colocou seu espermatozoide para fecundar o óvulo da sua esposa, você é responsável por isso. Porque a gente sabe que a questão da obesidade, hoje ela não é mais considerada apenas uma condição. Ela, dependendo da situação, ela é considerada uma doença, uma patologia, que pode levar a outras, né, como diabetes, hipertensão, o próprio câncer, né, porque é uma situação que inflama o organismo e desbalança a questão de morte e vida das nossas células. Assim, quando eu vi aqui, você falou, é uma questão profunda, mas que eu acabo levando mais para esse lado, né, do que para outro. Ok. Bom, acho que agora a gente pulando mais para fora disso, eu sei que você já tem experiência com pesquisa internacional, no exterior. Sim. E tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é a visão tanto do pessoal do exterior com a pesquisa brasileira, como essa relação entre pesquisa brasileira e estrangeira, tudo isso. Essa é uma ótima pergunta, é uma coisa que eu gosto de falar muito também. É uma das coisas principais, antes de falar das outras, assim, pensando numa coisa que eu acho que é primordial. Nessa condição que a gente está aqui hoje, de falta de dinheiro para pesquisa, com dificuldades de estrutura, de infraestrutura, né, melhor dizendo, e não é de agora isso faz um tempo, desde quando eu estou nessa brincadeira aqui de 20 anos, desde 99, 2000, que eu botei a primeira vez o pé dentro do laboratório, até 2020, quando hoje eu tenho, ao longo desses anos, algumas vivências, é imprescindível. Se você não tiver uma parceria fora daqui, fica muito complicado você publicar trabalhos bons, fica muito complicado você ter sucesso em algumas das áreas que você vai atuar. Por quê? Porque que eles são, boa parte desses países, seja na Europa ou seja nos Estados Unidos, ou seja no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, são países que existem há muito mais tempo do que o Brasil. Então, quando a gente foi descoberto, essas pessoas eles já tinham construído um super barco para chegar até aqui.
eles já estavam em pleno funcionamento. E eles se depararam com um lugar vazio, com pessoas que não tinham uma cultura, uma ou outra ali, pensando nos índios e outras coisas que estavam se formando aqui, e a gente foi colonizado. E a partir daí as coisas começaram, certo? Pensando aí no contexto histórico. Então, a gente acaba aqui se transforma em colônia, depois tem aproveitando aí 7 de setembro, se tornou independente, mas independente em termos, né? Porque a gente continuou consumindo os insumos deles, os materiais deles, os equipamentos deles, por muitas vezes até cultura, né? Porque a gente fala, vou ali comer um fast food, né? Eu vou... e vira e mexe a gente está usando um neologismo aí de alguma expressão para utilizar aqui, sendo que a gente fala português, né? Mas trazendo para a pesquisa, baseado na experiência que eu tenho, é imprescindível, né? Porque quando você vai visitá-los, você vê a estrutura que eles têm, aí você se aproxima. Então, falar outra língua é extremamente importante se você quer um lugar que é o inglês. Você tem que minimamente conseguir se comunicar com essas pessoas por e-mail, por WhatsApp, por um Skype, quando for lá visitar. Trazer essas pessoas para cá para eles entenderem com quem que eles estão lidando, que não é apenas um nome no artigo, como se diz por aí, né? Então, é bastante importante ter essas parcerias e as mais variadas possíveis, né? Então, no meu caso, eu tenho 2 ou 3 bem consolidadas, né? Uma com os Estados Unidos, com a Universidade de Las Vegas, que semana retrasada eu fiz até uma live com um professor de lá, que a gente falou sobre pós-graduação e como que as coisas funcionam na universidade dele nos Estados Unidos. Não foi inteira em inglês, né? Aí tem uma outra parceria em Portugal, que eu mantenho contato com o meu orientador de doutorado sanduíche, e tem uma que é bastante inusitada, que é com o Irã, que tem uma coisa muito parecida com o Brasil, falta de dinheiro, mas muita criatividade. Então, quando eu falo que é imprescindível, porque essas pessoas têm acesso, elas têm tecnologia, mas quando eu penso em cérebro, quando eu estou falando disso aqui, não há muita diferença. A minha irmã, ela estudou 1 ano em Stanford, ela ficou 1 ano lá. Falou, o que eles fazem, o que eles têm é dinheiro, eles têm muito dinheiro, olha, eu preciso de tal coisa, amanhã, 2 dias depois, no máximo 3 dias, está ali. E eles trabalham muito. Então, acho que o brasileiro também, quando tem contato com alguém de fora, percebe que essas pessoas trabalham demais, pegam muito pelo chifre, né, que é uma expressão que a gente usa às vezes, e vai para cima. E a gente acaba pegando, assim, por osmose, talvez essa cultura deles. E não que no Brasil as pessoas sejam preguiçosas ou não queiram fazer, não. Mas eu conheço N exemplos de colegas e de pessoas que não são tão próximas também, que foram para lá e voltaram outra pessoa, né? Porque o jeito deles fazer pesquisa, o jeito deles encararem isso é muito, muito interessante. Então, internacionalização do seu grupo, do seu laboratório, é extremamente importante, na minha visão, tem que ter. Porque senão você vai ficando à deriva, você perde respeito. Se você está publicando ou fazendo alguma coisa com alguém de fora, isso mostra que você meteu a cara de alguma forma. Porque a gente sabe como é no Brasil. Se você não tem dinheiro, não estuda numa escola bilíngue muito forte, você não chega à sua adolescência falando inglês se você não pagou uma escola muito boa também. Então, o percentual de pessoas que não falam uma segunda língua aqui, no nosso país, isso impressiona muito essas pessoas lá de fora, esse percentual é muito grande, né? Então, muita gente sabe que quando você atinge uma parceria, que você consegue fazer isso, é porque você meteu muito a cara. E aí as pessoas dão muito valor para isso. Então, isso é bastante importante também. Acho que essa relação de internacionalização, ela vai muito do que você falou sobre a estrutura. Porque dependendo, por exemplo, tem uma pesquisadora que ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, ela vai até a Alemanha para poder fazer uma pesquisa disso. Então, dependendo do seu projeto, é essencial que você tenha Sim, é parcerias, verdade. porque a sua pesquisa ela não vai alavancar, a não ser que você tenha. E fora, igual você falou, traz muito mais prestígio você voltar para cá com uma pesquisa em parceria com o internacional e tudo mais, por conta de soberania de país, por conta de todo o estereótipo de que o outro país é melhor do que o Brasil. Mas acho que também é muito mais por conta de estrutura, porque o Brasil em si ele não é um país empreendedor, tanto na área de ciência, ou ele não tem empresas
nacionais brasileiras criadas aqui que voltem mais para a criação, tanto de coisa, por exemplo, igual os seus, que você falou, isso daqui ou isso aqui da área que eu preciso de pesquisa, não vem do Brasil, não vem, tem que vir lá de fora, vem do exterior. Então, a gente tem muito isso de pegar as coisas do exterior para trazer para cá, porque o Brasil não investe em coisa aqui. Então, acho que vai muito de estrutura. O Brasil precisa muito criar esse empreendedorismo estrutural, além de valorizar as outras áreas de pesquisa, né? Sim. Mas, enfim. E, deixa eu ver. Esse seu ponto de vista é muito interessante, do in loco, né? De você, dependendo do campo de pesquisa, você está ali, você vai falar sobre guerra mundial e entre Alemanha e Estados Unidos, aquela coisa toda, e de repente você vai lá visitar os locais onde era o campo de concentração. Mas aí isso demanda muita coisa, você precisa de um auxílio financeiro ou do próprio bolso, ou que alguém financie pelo menos as suas passagens, as suas diárias, né? E óbvio que isso vai enriquecer muito, isso não... e aí aqui é bastante complicado. Agora entrando na pesquisa e o jornalismo em si, a gente queria saber se você acha que os veículos de comunicação, se eles pecam na cobertura de pesquisas científicas de todos os gêneros. Porque a gente vê muita notícia de... Agora, por exemplo, a gente vê muita notícia de vacina e tudo mais, que não sei o que, criou. Tudo bem que o mundo está esperando por isso, mas a gente acaba desvalorizando alguns outros aspectos. Então, a gente queria saber sua opinião sobre isso. Então, né, vamos começar assim. Eu fiquei curioso, né, porque quando você entrou em contato comigo, eu falei, como que ela me descobriu, né? Porque ela é do jornalismo, lá da Unip. Eu até quando estava em São Paulo, mais novinho, acabando o mestrado, doutorado, até mandei alguns currículos para a Unip, mas era muito complicado, né? Você entrar numa particular, às vezes é bom conhecer alguém, ou dar sorte do seu estar ali naquela pilha, né? De currículos ali, para te chamar para uma entrevista é sempre mais complicado. Quando abre um concurso, você vai lá e presta e vai embora, né? Mas eu lembro que você me respondeu que vi um vídeo, né, quando eu estava falando sobre pesquisa, das minhas coisas que eu faço, até foi aqui no laboratório do lado, na TV Universidade aqui. Então, acabou que você teve acesso aos meus conteúdos, ao que eu penso sobre isso, no YouTube, né, que é alguma coisa que estava ali disponibilizada, né. Então, se eu for olhar por esse lado com o que eles estavam fazendo aqui, foi uma boa iniciativa, mas nós estamos falando de uma mídia que é dentro da universidade e que isso é o mínimo, né, deles irem atrás dos pesquisadores que destacam dentro de cada universidade, pela formação de pessoas, número e qualidade de artigos publicados, e ver o que aquela pessoa tem para falar, né? Por que ela chegou naquilo ali. Então, essa iniciativa deles é bem interessante. Mas pensando na mídia de um modo geral, há um certo probleminha, na minha opinião, porque depende do tema que está sendo abordado, e da forma que ele vai ser abordado para as pessoas como um todo, e muito por aclamação, né? Se é uma coisa que vai chamar muita atenção das pessoas, há um interesse. E muitas vezes a forma como aquilo é passado, ou é 8 ou 80, ou de uma forma muito simples, que não valoriza o resultado final daquilo que foi descoberto dentro da universidade, dentro dos grupos, ou de uma forma muito fantástica, vamos dizer assim, olha, o maior exemplo disso é a repetição de matérias que a gente vê em Globo Repórter e outros, Domingo Espetacular, aí independe da emissora que está veiculando isso, né? Que quando não tem nada para falar, eles vão lá, exercício é bom para a terceira idade. Exercício é bom para as pessoas que têm certo tipo de doença. Mas eu acho que às vezes essas coisas acabam ficando um pouco rasas, né? Uma porque eles acabam, na sua maioria, entrevistando pessoas um médico para falar de exercício. Não que ele não possa falar de exercício. Mas aí talvez eles queiram dar uma credibilidade maior para aquilo, sendo que um dos principais responsáveis por aquilo não foi entrevistado, enfim. Mas isso eu não estou generalizando. Eu já assisti, eu já li, já presenciei, já dei entrevista para pessoas que fizeram boas perguntas, que fizeram uma boa reportagem. Mas eu acho ainda que dá para melhorar. E eu acho eu acredito, não é nem eu acho, que está na sua geração. Porque se você está dentro da universidade, daqui a pouco, que eu falo, que passa muito rápido, tá? Você vai se transformar numa jornalista.
e já tem esse pensamento, porque você é de uma outra geração, está ouvindo as coisas que pessoas mais experientes têm para falar em diversas áreas, porque eu acredito que eu não vou ser o último a conversar com você aqui, seja por e-mail, ou seja pelo Instagram, ou por qualquer outro meio. Isso vai mais ou menos de encontro com aquilo que a gente falou lá no comecinho. Não matar determinadas áreas, como a área da pedagogia, e também não deixar que esse jornalismo de boa qualidade, que ouça todos os lados, que faça um poporri aí de informações muito, muito relevantes, sejam passadas para a população. Eu sei que não dá tempo, às vezes tem que ser uma reportagem muito rápida, tem que entrevistar a pessoa ali, tem que fazer uma edição, mas às vezes eu vejo muita coisa que poderia ter menos importância, ter mais importância. E coisas que deveriam ter mais importância, tem menos importância. Por exemplo, até hoje chega perto do carnaval e se fala que tem que usar camisinha. Bem, todo mundo sabe isso. Mas eu nunca vi uma reportagem grande falando do porquê. Tem gente que eu já conversei no século XXI que, mas não pega AIDS. Ou você não é... Não gosto de falar pega porque fica muito assim, né? Mas você não é contaminado pelo vírus HIV e vai desenvolver a doença, a síndrome mesmo, se eu não beijar, se eu não pegar a mão, aquela coisa. Por quê? Porque eu acho ainda que há uma falha de como as coisas chegam, não só nas pessoas menos instruídas, mas em termos financeiros, ou até de cognição, ou de acesso à informação, mas as pessoas que também têm muita informação. Porque isso acontece não só na minha área, mas em outras áreas também. E eu não sei qual é a percepção de vocês, enquanto futuros jornalistas ou jornalistas, quando esse tema é abordado. Porque é muito complicado, né? É bastante complicado passar informação de qualidade, às vezes, num tempo muito curto. Sim. Também a gente tem muito, por exemplo, agora nós, estudantes de jornalismo, a gente tem muito essa que pesquisa científica ou qualquer termo científico, a gente tem que todo filtrar para levar para a população de uma forma que eles entendam. Então, este eu acho que é um dos nossos maiores desafios, de transmitir as informações científicas de uma forma que a população toda entenda. Mas, falando da mídia agora, a mídia já desenvolvida grande, ele já tem esse potencial, eu acho que eles só encaminham os interesses deles para onde eles querem. Então, viabiliza muito uma área e não viabiliza outra, uma informação e outra não. Mas, enfim, a gente vai melhorar, né? Eu espero que a nossa geração melhore. Eu acho que sim. Porque já está melhorando, assim. Eu acho que o que não pode deixar é perder o interesse, porque uma coisa que eu percebi ao longo desses anos também, e eu tenho conversado com colegas daí do Sudeste também, quando eu ia concorrer para uma bolsa de iniciação científica, ou mestrado, doutorado, a concorrência era muito maior, tinha muito mais pessoas do que bolsas, e aí acaba sendo concorrido mesmo. Hoje tem alguns orientadores, alguns professores que têm que correr atrás de aluno, olha, tem uma bolsa aqui, você não quer se inscrever e tal. E isso tem acontecido e isso preocupa, por quê? Porque isso aumenta, e o que eu vou dizer aqui é uma coisa que eu tenho quase certeza, aumenta muito a chance de você ter pessoas dentro da sua equipe que não queriam, mas apareceu a oportunidade de ela ter um dinheirinho extra ali, e ela vem fazer pesquisa, e às vezes não é aquilo que ela quer fazer. Vixe, me avisou aqui que a gente tem 15 segundos só para terminar. Mas eu acho que a gente pode marcar uma outra, sem problema nenhum. Podemos. Ficou Muito alguns obrigado. levantamentos. É isso. Muito obrigada.